Antes de entrar na comunhão em si, na continuação do encargo, eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos essa questão da prática que nós temos de orar 2 a 2 ou orar e ler 2 a 2, como isso funciona na verdade. Nós sabemos que quando nós estamos orando individualmente, isso depende somente de nós, certo? Quando nós estamos orando para Deus ou estamos orando lendo a palavra, nós estamos exercitando o nosso espírito para tocar Deus. Mas quando nós estamos, vocês podem ter percebido, irmãos, que no decorrer da comunhão, algumas vezes eu peço para os irmãos terem uma oração individual e algumas vezes eu peço para ter oração 2 a 2 ou orar e ler 2 a 2. Por que isso? Qual a diferença que isso tem? Existem coisas que se referem à nossa comunhão pessoal com o Senhor e tem muito a ver com essa nossa intimidade com o Senhor, e é algo que depende exclusivamente de nós. Mas quando nós pedimos para orar 2 a 2, não somente nós estamos tendo comunhão com Deus, mas isso é para uma prática de nós ajudarmos um ao outro. Por exemplo, se eu e o Wilson, nós dois estamos orando, nós temos uma oração 2 a 2, eu sou responsável pela situação espiritual dele e ele é responsável pela minha situação espiritual. Se ele está morto, a minha oração 2 a 2, eu vou pôr fogo nele. Se eu estou morto, ele vai pôr fogo em mim. Irmãos, entendem aqui? É uma coisa diferente do que você está orando sozinho. Se você está orando sozinho, a responsabilidade que você tem é pela sua própria pessoa. Mas quando você está orando 2 a 2, a responsabilidade que você tem não somente é pela sua própria pessoa, mas também você tem uma responsabilidade pelo irmão que está ao seu lado, que está orando com você. Você pode dar vida para o irmão ou você pode matar o irmão. Eu gostaria que nós tivéssemos uma visão clara a esse respeito e a nossa oração 2 a 2 possa ser uma oração mais viva, entendeu? Onde nós possamos inflamar o outro, né? Pôr fogo no outro, dar vida para o outro. Se aquele irmão está fraco, por que Deus colocou você do lado dele? É para fortalecê-lo. Se ele está caído, Deus colocou você do lado dele para levantá-lo. Não é para você ficar olhando para ele e dizer assim, pois é, está deitadão aí, né? O que eu vou fazer? É isso aí. Você orando junto com ele, você tem uma obrigação diante do Senhor de levantá-lo. Deus colocou você do lado dele. Você tem que levantá-lo. Você tem que fazê-lo tocar o Senhor. Então você toca e faz aquele que está ao seu lado tocar o Senhor. Por isso que nós pedimos para orar 2 a 2. Isso não é costume. Isso não é uma coisa que se faz maquinalmente. Ontem nós falamos o quê? De pessoas que fazem as coisas maquinalmente. Então como é que é? É orar 2 a 2? Aperta um botãozinho, vamos rodar o programa 2 a 2. E blá, 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 blá. Não é assim, irmãos. Vamos orar de novo, tá? 2 a 2, tá bem? Vamos orar de novo 2 a 2. Com uma visão mais clara agora. Amém. Melhorou. Nós vamos continuar a nossa comunhão. Ontem nós vimos sobre a questão do arrependimento. Por que nós nos arrependemos? Não é somente porque nós pecamos ou fizemos algo inadequado. Nós nos arrependemos porque o reino chegou. Nós nos arrependemos porque tocamos Deus. Nós nos arrependemos
porque nós vimos Deus. Então, irmãos, isso é alguma coisa muito importante. Isso foi a primeira coisa que Deus falou depois dos 400 anos de silêncio. Estava-se então preparando um caminho para o Senhor Jesus. Deus usou João Batista para fazer isso aí. Nós vimos então, irmãos, como é importante o arrependimento na nossa vida, para nós darmos base para Deus atuar em nós, para nós realmente termos uma mudança de direção. O arrependimento implica numa mudança de direção. Eu quero ler junto com vocês, irmãos, Mateus capítulo 27, versículo 3. Vamos ler juntos esse versículo. Mateus capítulo 27, versículo 3. Vamos ler juntos. Com espírito. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo... Nós temos aqui uma narrativa a respeito de Judas, e aqui diz que Judas, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Muitas vezes nós confundimos essas duas coisas e colocamos essas duas coisas da mesma maneira, no mesmo nível, como se fosse a mesma coisa, mas não é diferente. O arrependimento implica numa mudança de direção, numa mudança de atitude, numa mudança de rumo. O remorso não. O remorso simplesmente é uma questão de que você não se sente bem, você se sente mal com a situação, mas você não muda de rumo, você não muda de direção, você simplesmente se sente mal, mas ainda continua caminhando na direção anterior. Eu acho que todos nós temos esses dois tipos de experiência. Algumas vezes nós sabemos que nós estamos fazendo algo errado, nós nos sentimos mal com isso, mas nós continuamos na mesma direção. Então o que nós tivemos? Somente um remorso. Remorso não vai mudar nada na nossa vida, e o final dele ainda é a morte. Mas o arrependimento faz com que tenhamos uma mudança de direção. Nós saímos da direção da morte e vamos para a direção da vida. Tá certo? Uma vez, um irmão estava pregando o evangelho por uma pessoa da alta sociedade. Essa pessoa da alta sociedade se gloriava nos seus feitos, nas suas boas obras, e disse para o irmão: nós estamos fazendo a mesma coisa. Daí o irmão disse: não estamos. Daí o irmão falou para ela sobre a diferença da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou para ela que as boas obras que ela fazia não podiam salvá-la. Ainda era resultado, ainda era fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o resultado era a morte. Então ele falou: você está num ônibus cujo destino é a morte. Nós estamos num outro ônibus, o nosso destino é a vida. Então essa pessoa falou: então eu quero descer desse primeiro ônibus, eu quero subir no ônibus de vocês. Está vendo? Não adianta você ter remorso. Assim, pois é, eu estou nesse ônibus errado, né? Esse ônibus vai para a morte. Pois é, que coisa, né?
Que coisa. E ainda está no ônibus. E o ônibus está indo lá para a morte. Ele, pois é. Que coisa, hein? Pôr no ônibus da morte, não é? Você vê, né? Que coisa terrível. Eu estou indo para a morte. O que adianta? Se ainda tem que dizer assim, quero descer, para que eu quero descer. Quero mudar de ônibus, quero ir para a vida. Isso faz diferença. Isso é arrependimento. Nós não estamos aqui, irmãos, para vocês terem remorso. Deus quer que nós tenhamos arrependimento. Nós tenhamos mudança de direção. Deus quer que a gente mude de ônibus. Tá certo? Deus quer que a gente vá para a vida. Então, irmãos, nós vimos que nosso encontro com Deus, né, muda realmente nossa vida e nos leva a arrependimento. A nossa formosura, quando nós encontramos Deus, a nossa formosura, a nossa beleza se torna incorrupção, não é? Nós que tínhamos todas as nossas defesas, todas as nossas justificativas, diante de Deus, nós nos abominamos, nos arrependemos no pó e na cinza, tá certo? Nós que falamos até palavras muito boas, quando Deus aparece para nós, a gente diz, puxa, eu tenho lábios impuros, né? E habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ao encontrarmos Deus, todas as coisas ficam expostas. A nossa justiça, né, não passa de trapos de imundícia, não é isso? Então, irmãos, é muito importante nós percebermos isso. Eu gostaria então de nessa manhã continuarmos a nossa comunhão olhando um pouquinho sobre a vida de Moisés, tá bem? Gostaria de juntos nós olharmos um pouco sobre a vida de Moisés. Vamos dar uma olhada primeiro em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Versículo 23. De 23 em diante, tá bem? Hebreus 11, 23. Vamos ler esse versículo 23 primeiro. Usando o Espírito. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Havia um decreto para que todo varão fosse morto, mas os pais, eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, né? Porque Moisés realmente era uma criança formosa e também era alguém escolhido por Deus, tá certo? Vamos ler o versículo 24 agora, juntos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Observe uma coisa. Observe uma coisa, irmãos. Moisés, vamos ler um pouco Êxodo, tá? Para que a gente possa ter uma compreensão mais adequada. E aí nós vamos poder penetrar. Vamos ler Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10. Tá? Hebreus 2, 1 a 10. Vamos ler juntos essa porção. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e não ficou de longe,
para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Nós podemos ver que Moisés, havia nascido, então foi criado até os 3 meses, depois foi colocado nesse cesto, foi colocado no rio, e depois a irmã, o menino ficou observando, então a filha do Faraó encontrou o menino e disse para a irmã, Moisés falou para ela: Você quer que encontre uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Diz: tudo bem. E ainda encontrou, daí chamou a mãe de Moisés, pediu para a mãe de Moisés cuidar e ainda deu o salário para ela. Mas que coisa maravilhosa, né? E aí, disse: Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Então, ela criou Moisés até ele se tornar grande. Aí, quando se tornou grande, é que levou para a filha de Faraó. Durante o tempo que Moisés foi criado pela mãe, a mãe falou para ele a história do povo. Falou para ele o propósito de Deus. E é por isso que, olha só, no versículo 24 de Hebreus, voltando para Hebreus agora, diz: Pela fé Moisés, quando já o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele recusou? Porque quando ele era criança, ele recebeu algo muito precioso. Foi algo que fez com que ele recusasse ser chamado filho da filha de Faraó. Ser chamado filho da filha de Faraó era uma coisa muito boa aos olhos do homem. Você não gostaria de ser chamado assim? Vocês gostariam ou não gostariam? Tem que responder sim ou não. Sim. Olha, filho da filha de Faraó, coisa boa, né? Dá uma posição e tanto, né? Mas ele recusou. Recusou. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele recusou? Porque ele sabia a que povo pertencia. Irmãos, isso aqui é como se fosse um termômetro para medir o quanto nós recebemos do Senhor. Se nós recusamos ou não recusamos, depende do quanto nós recebemos do Senhor. Se eu não recuso, isso é um sinal de que estou muito carente das coisas de Deus. Estou carente do próprio Deus, e por isso eu devo me arrepender. Tá certo? Eu digo: Senhor, me perdoa, porque eu não recuso ser chamado filho da filha de Faraó. Eu até amo isso. Me perdoa, Senhor. Eu quero me arrepender. Eu quero mudar de direção na minha vida. Para alguém recusar isso, ele deve ter visto algo, não é? Você pedir para um jovem recusar isso é difícil. Só alguém que viu algo, que recebeu algo, é capaz de recusar isso. Vamos junto agora ler o versículo 25.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então nós temos aqui duas coisas colocadas lado a lado. Ou ser maltratado junto com o povo de Deus, ou usufruir prazeres transitórios do pecado. Mas esse ser maltratado junto com o povo de Deus é o mundo maltratando o povo de Deus. É Satanás maltratando o povo de Deus. O que nós preferimos? Nós preferimos ser maltratados junto com o povo de Deus ou usufruir os prazeres transitórios do pecado? Aqui diz, prazeres transitórios. Quer dizer, dura só um tempo. O prazer do pecado dura somente um tempo. É algo transitório, não é algo permanente. Moisés sabia disso. Ser maltratado junto com o povo de Deus significa ser desprezado pelo mundo, muitas vezes ser desprezado pelos colegas, ser mal compreendido pelos que estão à nossa volta, ser taxado muitas vezes, dizendo, você não namora, você não fica com as meninas, você é gay, você é homossexual. Ser chamado disso. E você diz, eu não sou não, quer ver, eu vou te provar. E você vai e comete pecado? É esse o caminho que nós tomamos? Usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha em que situação o mundo está hoje. Vai ter aí o dia dos namorados. É domingo, né? Eu não sei. É domingo ou sábado? Amanhã? Antes, 20 anos atrás, era uma situação. Hoje, fala passar o dia dos namorados no motel. Né? Coisas assim. Prazeres transitórios do pecado. Quer me chamar de homossexual, tudo porque eu não fico com as meninas? Pode chamar. Pode chamar. Não é pelo fato de você me chamar assim que eu vou ser isso. Deus sabe o que eu sou. Isso ocorre ou não ocorre? Hein? Respondam. Se vocês não me responderam, então eu não vou mais falar, viu? Eu não quero que vocês sejam espectadores. Eu quero que vocês participem dessa comunhão, tá certo? Versículo 26. Vamos ler juntos. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele considerou esse opróbrio, que é uma desonra, que é essa vergonha que Cristo carregou, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Considerar o opróbrio de Cristo como algo muito mais rico do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eu vivo nessa terra não para receber louvores de homens, eu vivo nessa terra para receber o louvor de Deus. Eu tenho uma vida nessa terra não para receber o louvor de homens, não para receber a aprovação de homens, mas para receber o louvor de Deus e a aprovação de Deus. Isso é algo muito importante, isso marca a nossa vida. Isso aqui essas coisas que nós estamos compartilhando são balizas, sabe? Nos mostram a direção e o caminho que nós devemos andar, o caminho que nós devemos seguir.
Porque ele contemplava o galardão. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que o Egito pode dar para você? O que o mundo pode dar para você? Hein? Nada. Existe algo que você vai levar desse mundo quando morrer? Agora, o que Deus pode dar para você? Tudo. E o que Deus dá para você, você leva? Leva. Não estou falando de carro. Ah, Deus me deu um carro e eu vou levar o carro. Não é isso aí. Vocês estão entendendo? Mas o que eu ganhei de Cristo, eu vou levar. Eu vou levar. Esse Cristo constituído em mim, eu vou levar. E eu vou receber um galardão. Eu contemplo o galardão. Muitas coisas nessa terra, muitas coisas vêm de uma escolha. Tem aqui o tesouro do Egito e o galardão de Deus. Não pensem, irmãos, que nós vamos conseguir ganhar as duas coisas. Uma coisa exclui a outra. É só uma coisa que pode escolher. Se nós escolhemos os tesouros do Egito, nós estamos dando um tchau para o galardão. Se nós escolhemos o galardão, nós damos tchau para os tesouros do Egito. Em Gálatas fala, eu estou crucificado ao mundo e o mundo está crucificado para mim, não é? Sabe, irmãos, por que nós muitas vezes, em alguns aspectos, nós não conseguimos crescer espiritualmente? Por quê? Sabe por quê? Porque fizemos uma escolha errada, escolhemos tesouros do Egito. Quantos tesouros do Egito você hoje tem que está impedindo Deus de te dar o galardão? Você pode pedir, pedir, pedir. Deus não vai dar para você. A não ser que você jogue fora o tesouro do Egito. Enquanto você retiver esse tesouro do Egito, Deus não vai te dar o galardão. Muitas vezes, muitos vêm buscar ajuda. Miguel, faço isso, eu faço isso. Mas por que eu não consigo crescer? Tem muitos jovens que vão para frente, eu fico sempre do mesmo jeito. Por que não consegue crescer? Porque você escolheu alguns tesouros do Egito. E esses tesouros do Egito impedem Deus de te dar o galardão. Não tem jeito de escolher as duas coisas. É somente uma coisa que nós podemos escolher. Não tem jeito de escolher duas coisas. Eu quero Deus e eu quero o mundo. Impossível. Impossível. Se você quer o mundo, você não vai ter Deus. Se você quer Deus, você não vai ter o mundo. É uma questão de escolha. É uma questão de que direção nós queremos andar. É uma questão de arrependimento que precisamos ter. Então, as coisas aqui estão bem claras. Versículo 27, vamos ler juntos. Hebreus 11, 27. Pela fé,
ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele abandonou o Egito no final. Ele morava no palácio, tinha tudo, filho da filha de Faraó. No final ele abandonou o Egito. Não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quem perde o que é visível, ganha o invisível. Quem quer ganhar o visível, perde o invisível. O que nós queremos ganhar? O visível ou o invisível? É importante nós fazermos a escolha certa. É muito importante. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 4:18. Tá? Vamos ler juntos com espírito forte. 2 Coríntios 4:18. Amém? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós podemos escolher algo transitório, temporal, ou escolher algo eterno. Se nós escolhemos o que é visível, então é algo transitório, é algo temporal. Mas se nós escolhermos e nós prestarmos atenção ao que é invisível, nós vamos ganhar o que é eterno. Sabe? O nosso futuro depende da nossa escolha hoje. O que nós escolhemos hoje vai determinar o nosso futuro. Então, a questão é o seguinte: o que você vai ter no futuro? Algo temporal ou algo eterno? Depende do que nós escolhemos hoje. Sabe, o grande conflito da nossa vida é essa escolha. Todos os dias essa escolha está colocada diante de nós. Todos os dias. Escolher o visível ou escolher o invisível. Muitas vezes chegamos no final do dia, nós nos sentimos mortos, nos sentimos vazios. Por quê? Porque naquele dia nós escolhemos o visível. Alguns dias nós nos sentimos cheios de vida, cheios de paz e alegria. Por quê? Porque nós escolhemos o invisível. Por exemplo, eu tenho um problema com o Wilson. Então, ele fala voz alta comigo e eu quero dar o troco. Por que eu quero dar o troco? Porque eu quero ver ele sofrer. Para ele não voltar do mesmo jeito. Então eu quero dar o troco. Eu quero ver a vingança. Eu tenho que ver para me sentir bem. Acontece com você ou não acontece? Então nós todos somos iguais. Você quer ver a coisa acontecer. Você quer ver o visível. Mas você quer o visível? Você tem aquela sensação no momento: me vinguei. Mas esse sentimento passa e você vai estar morto. Ou a glória, ganhar glória. Ganhar glória das pessoas. Ganhar glória dos colegas.
Vamos ver quem fala o pior palavrão. Quem fala o pior palavrão vai ser o rei da turma. Você quer ser rei da turma? Falando o pior palavrão? Todos os colegas vão te aplaudir. Você vai reinar na sua sala por um mês. Mas você vai jogar fora o reino. Ah, mas eu vou reinar agora. Eu não sei como é que vai ser o reino no futuro. Eu vou garantir o meu reino agora. É isso que quer? Garantir o reino agora? Reinar no que é visível? E jogar fora o invisível? Não, não é assim. Esse não é o nosso caminho. Então, esse é Moisés. Mas tem outra porção da palavra que fala também de Moisés. Vamos ler em Atos. Atos, capítulo 7. A partir do versículo 20. Nós estamos tomando isso aí, aproveitando essa passagem para nós aprendermos algumas coisas. Mas no final da comunhão que eu vou mostrar o princípio do ponto, o encargo fundamental. Então, Atos 7, 20. Vamos ler juntos esse versículo com espírito. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Olha que maravilha. Era formoso aos olhos de Deus. Sabia de uma coisa? Vocês foram escolhidos jovens. Por quê? Porque vocês são formosos aos olhos de Deus. Aqui não fala de formoso aos olhos do mundo, fala de formoso aos olhos de Deus. Tá certo? Agora vamos ler os versículos 21 e 22. Tá? 21 e 22, vamos ler. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ficou meio escuro. Foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Vocês estão sendo educados também em toda a ciência dos egípcios, né? Vocês estão estudantes, não são? Estudantes? Ou se formaram, tal? Todos estudaram. Ele que diz era poderoso em palavras e obras. Observe uma coisa. É importante ser educado em toda a ciência dos egípcios. Mas mais importante é ser educado na palavra de Deus. Porque ser educado na palavra de Deus nos guarda e nos protege. Quando você então é educado na ciência dos egípcios, essa ciência dos egípcios deve ser somente um instrumento, algum conhecimento que você tem, mas você é guardado pela educação que você recebeu da palavra de Deus. Se você não é educado na palavra de Deus, se você não recebeu a base, a alimentação da palavra de Deus, essa ciência dos egípcios vai causar um sério problema na sua vida, pode até te destruir. Por quê? Porque a ciência dos egípcios
leva ao quê? A um conhecimento, e é bom ter esse conhecimento, mas esse conhecimento é um conhecimento que faz com que você se sinta poderoso, que faz com que você se sinta que é alguém, faz com que você se sinta que você pode todas as coisas. Então, o que nós precisamos ver? Nós precisamos ser educados na palavra de Deus. Depois, educados na ciência dos egípcios. A palavra de Deus vai nos guardar, fazer com que a ciência dos egípcios seja somente um instrumento, mas não seja o nosso Senhor. Então nós temos aqui Moisés, poderoso em palavras e obras. Vamos ler agora o versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Daí ele completou 40 anos. Daí ele foi visitar seus irmãos. Tá? Agora vamos ler os versículos 24 e 25. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Nós temos então Moisés com 40 anos de idade e viu um homem sendo tratado injustamente por um egípcio, e ele matou o egípcio. Ele achava que seus irmãos iriam entender que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés, ele sabia que ele seria pessoa usada por Deus para salvar o povo de Deus. E ele começou a fazer. Ele matou o egípcio. Então, aqui está algo que muitas vezes acontece com a gente. Nós achamos que Deus vai me usar para salvar. Deus vai me usar para salvar os irmãos. Eu sei tudo, eu posso tudo, eu sou alguma coisa, aprendi muitas coisas, mas quando vou tentar salvar os irmãos, eu acabo matando alguém. Você já teve alguma experiência assim? Aí eu fui ajudar ele e ele morreu. Mas eu fui com uma boa intenção. Tá certo? Você foi com boa intenção, mas você acabou matando alguém. Mas Deus quer me usar. Deus quer usar você. Deus quer usar. Mas Deus já pode usar? Deus quer usar. Isso é uma coisa. Mas Deus pode usar agora? Isso é outra coisa. Você quer ser usado por Deus? Sim ou não? Muito bem. Deus pode usar você agora? Dúvida cruel, né? Será que Deus pode me usar agora? Nós falamos ontem sobre a questão dos passos que nós temos que dar para ser usado por Deus, para nos tornarmos jovens úteis na mão de Deus. Isso nós falamos desde a primeira comunhão. Deus quer nos usar, mas muitas vezes Deus não pode nos usar.
Nós sabemos então que ele acabou fugindo do Egito e foi para o deserto e ficou 40 anos ali. Vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Observe uma coisa aqui. O que ele fazia? Moisés apacentava rebanhos. Ele estava ali no deserto cuidando de ovelhas. 40 anos. Nós já compartilhamos muitas vezes a respeito disso. Não é? Nós compartilhamos já muitas vezes a respeito disso. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos agora ver um ponto a mais. Vamos ler agora os versículos 2 a 5. 2 a 6, aliás, 2 a 6, tá bem? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Depois de 40 anos, algo aconteceu. Quarenta anos. É bastante tempo, não é? O que quer dizer 40 anos? O que quer dizer 40 anos? Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Vamos ler juntos. Vamos ler. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem escreveu esse salmo? Moisés. E o que ele diz? Ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Ele está dizendo o quê? Quantos anos o homem vive nessa terra? 70. Se tiver vigor, vive até os 80. E quando foi que o Senhor apareceu para ele? Com que idade? 80.
Isso quer dizer o quê? Deus apareceu para ele quando ele viu, quando aos olhos dele disse: já estou no fim da minha vida. Mas essa visão foi uma coisa muito importante. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Estou lendo Êxodo 3, né? Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei o quê? Verei o quê? O que o versículo diz? Irmão, vocês não estão acompanhando na Bíblia? O que diz esse versículo? Essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? E aqui tem uma grande pergunta. Por que a sarça não se queima? É uma grande maravilha. É uma grande visão. Foi depois dessa visão que Moisés se tornou útil. Então o encargo da comunhão nessa manhã é: Senhor, dá-me esta visão. Dá-me esta visão. A visão da sarça ardente. Isso é algo muito importante. Voltando para Atos, capítulo 7. A partir do versículo 30, vamos ler. Vamos ver, Atos 7:30, vamos ler. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. 31. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Até aqui. Nós podemos ver aqui, essa visão mudou a vida de Moisés. Essa visão mudou a vida de Moisés. Esse Moisés que tinha recebido uma palavra de Deus na sua infância. Essa palavra o tinha guardado durante sua juventude, durante os anos que ele recebeu toda a educação dos egípcios. Que o tinha guardado e também que o tinha feito ir visitar o seu povo. Esse Moisés, que estava claro que Deus queria usá-lo para tirar o povo, para salvar o povo, mas que tentou fazer essa obra por meio da sua própria força, por meio do seu próprio conhecimento. Deus teve que levá-lo para o deserto e ficou 40 anos. Quando ele se considerava já no fim da sua vida, quando ele já não tinha mais nenhuma esperança em ser essa pessoa que Deus iria usar para salvar o povo, chega a ele uma visão. Ele tem uma visão que é uma grande maravilha, que é a visão da sarça. E a grande pergunta é: por que a sarça não se queima? Jovens,
a virada na sua vida no serviço a Deus depende da visão da sarça. Se você não viu a sarça que queima, ainda não está preparado. E daí muitas vezes no seu serviço você acaba matando alguém. O que ele viu? Ele viu uma sarça que ardia. Que é uma sarça? A sarça é uma planta, é um arbusto de espinho, é um espinheiro que cresce no deserto. O que o deserto produz? O deserto produz sarça. O deserto produz sarça. O que você é? O que você é? O que você acha? O que você é? Sarça. Cheio de espinhos. Quem pode tocar você? Quem pode tocar você? Tocou? Acaba ferido. Esse é o nosso ser natural. O nosso ser natural é uma sarça. Nós somos sarças, espinheiros. O homem caído, a maldição sobre o homem que caiu, que pecou, é o quê? É que a terra iria produzir espinhos e abrolhos, está certo? Nós somos seres caídos em nós mesmos. Sem Deus, nós somos seres caídos. Somos espinheiros, somos um arbusto de espinhos. Quem pode se aproximar de nós? Quem pode nos tocar? Seus pais podem te tocar? Podem? Seus pais podem te repreender? Irmãos, nós somos isso. Nós somos espinheiros. Segundo Samuel capítulo 23. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. Vamos ler usando o Espírito. Irmãos, eu estou sempre enfatizando ler para usar usando o Espírito, por quê? Porque esses versículos que nós estamos lendo, Deus somente vai falar com você se você usar seu Espírito para ler. Se você só ler com sua mente, toda essa leitura é uma leitura vã, não vai produzir nada, você não vai ver nada. Tá certo? Se você usar o Espírito, você vai ver e você vai tocar. Meu desejo é que você veja e você toque. Vamos ler versículos 1 a 7. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido, do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos.
mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Essas são as últimas palavras de Davi. E essas últimas palavras de Davi aqui são palavras muito, muito importantes, porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E ele mostra a diferença entre aquele que domina com justiça, aquele que reina. E fala também, compara com os filhos de Belial, aqueles que estão na sua carne, aqueles que vivem por si mesmos. Esses filhos de Belial, ele diz assim, no versículo 6, porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Se você não pode ser tocado, você ainda está totalmente no seu próprio ser natural. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança. Os irmãos podem tocar você. Os irmãos podem falar com você abertamente. Seus pais podem falar com você abertamente. Ou qualquer pessoa que quiser falar com você tem que primeiro se armar de ferro e da haste de uma lança. Então ele fica bem longe, com aquele ferro longe assim, dá uma cutucadinha assim. Por quê? Porque você é espinho. Algum irmão pode falar com você abertamente? Pode tocar você com a mão dele? Ou tem que se armar de uma lança com ferro bem de longe, dá uma cutucadinha assim? Por quê? Porque é espinho. Lança espinhos. Que nem aquele porco espinho, né? Chega perto já... Aqueles espinhos todos assim. E ainda mais, ele dá as costas, né? Não é isso? Não é assim que ele se defende? Ele não fica de frente. Você vem ali, ele vira as costas e os espinhos ficam todos para você. Quando seus pais chegam, dizem, vem cá, eu quero conversar um pouquinho com você. Dá as costas e... sarça. Tudo que o deserto pode produzir é sarça. Espinho. Quem aqui estudou bem botânica? Quem aqui conhece botânica? Hã? Ninguém aqui? O que é o espinho? Hã? Exato. É uma folha modificada, né? Ele mudou ali. Ele, para não perder aquela água tudo, ele fica daquele jeito e fere as pessoas, né? Nossa natureza tem que ser folha verde. Não é? Não é? Nós não devemos ser folha verde. Mas, muitas vezes nós somos o quê? Espinho. Você, para se proteger, vira espinho. Você não é alimento para os outros. Você é um espinho. Espinheiro. Espinho é bom para alguma coisa? Hã? Só para ser queimado, né? Aqui ele diz assim, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Essas foram as últimas palavras de Davi. Espinho é para ser queimado. Irmãos, no nosso ser natural, não se ache, não se considere, mas eu sou tão bom. Você é um bom espinheiro, isso sim. Eu sou tão bom, eu posso, eu sou alguma coisa. Nós somos bons, é para ser queimados. Não serve para nada. Espinho não serve para nada. Mateus, capítulo 27. Versículo 29. Vamos ver, versículo 28 até o versículo 31. Mateus 27, versículos 28 até 31. Vamos ler
com espírito. Irmãos, essa porção da palavra traz muita luz. Vamos ler. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto, e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Nosso Senhor Jesus, quando ele foi entregue para os soldados, puseram nele um manto e teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. Irmãos, vocês estão conseguindo ver alguma coisa aqui? Quem é essa coroa de espinhos que estava na cabeça do Senhor? Quem? 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 Nós. Depois tiraram as vestes, mas não tiraram a coroa de espinhos. Ele foi crucificado. Sabe como nós ferimos o Senhor? É dessa maneira. Eu estou na minha. Eu estou na minha. Eu faço o que eu quero. Coroa de espinhos. Isso fere o Senhor. Isso causa dor no Senhor, como uma coroa de espinhos. Esses somos nós. O deserto produz espinhos. Nós somos o fruto do deserto. Daí você diz: e aí? Irmãos, isso tem tudo a ver com a mensagem que nós vimos ontem à noite, com a comunhão que nós vimos ontem à noite. Moisés, ele se achava útil e capaz, mas quando ele teve a visão da sarça ardente, ele viu: eu sou um espinheiro. Eu não passo de um espinheiro. O espinheiro não serve para nada. Mas nessa visão da sarça, Deus está mostrando para Moisés: o espinheiro não é nada, mas eu posso usar. Se você se entregar nas minhas mãos, se você se colocar nas minhas mãos, eu posso usar. Se você consegue ver que você é um espinheiro, esse espinheiro está sendo queimado, mas não se consome. Por quê? Porque essa sarça não é o combustível daquele fogo. Ele queima, mas não se consome. Eu quero usar você. Mas você tem que ver que você é um espinheiro. Você vai dizer: Senhor, você quer me usar? Eu causei e ainda causo tantos sofrimentos para você. Assim como aquela coroa de espinhos que foi enfiada na sua cabeça. Você ainda quer me usar? Deus diz: eu quero usar você. Apesar de você ser um espinheiro. Mas você é um espinheiro que precisa ser queimado, que precisa ser transformado. E sabe quem está nesse espinheiro? Quem está nesse espinheiro? Quem estava nessa sarça ardente? Quem? Quem? Quem estava nessa sarça ardente?
O Senhor, Deus. Deus estava ali. Sabe, Moisés, ele tinha recebido da palavra de Deus, porque seus pais lhe passaram. Mas ele não tinha tido uma visão. Essa visão da sarça ardente mudou a vida dele. Deus estava no meio da sarça e Deus falou com ele. Deus se revelou a ele. Observe uma coisa, irmãos. Em Êxodo capítulo 3, versículo 6, a primeira frase. Vamos ler juntos. Êxodo 3:6, a primeira frase. Vamos ler. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Observa, só aí. Eu sou o Deus de teu pai. Dessa maneira o Senhor começou a falar com ele. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Êxodo 15, versículo 2. Vamos ler juntos. A minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Observe, esse versículo 2 é muito importante. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Deus tinha se revelado para ele naquela visão, primeiro como Deus, eu sou o Deus de teu pai. Mas agora, nessas experiências, Moisés, ele fez uma afirmação categórica: este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. E ele acrescenta: ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O meu Deus é o mesmo Deus de meu pai. Mesmo Deus de meu pai. Quem você conhece? Quem é Deus para você? É o Deus de teu pai ou é o seu Deus? Antes, vamos falar dessa maneira. Se o que você tem, se o que você ganhou, é somente o que seus pais, o que os irmãos passaram para você, ele é somente Deus de teu pai. Mas, se você teve um encontro com Deus, se você teve uma visão de Deus, se você experimentou Deus, ele é o seu Deus. E esse seu Deus é o mesmo Deus de teu pai. É o mesmo Deus de seu pai. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Vamos orar e ler esse versículo 2, tá bem? Esse versículo 2, vamos orar e ler pessoalmente, tá? Exercitando o Espírito. Tá? Orando e lendo 2 a 2. A Bíblia, essa visão da sarça ardente é uma visão extremamente importante. Essa visão da sarça foi a visão que transformou, que mudou a vida e o rumo da vida de Moisés. Todos nós precisamos ter a visão da sarça. E sabe, dentre os nomes de Deus, dentre as maneiras como Deus é designado, existe algo ligado à sarça. É muito, muito interessante. Deuteronômio 33, versículo 16. Deuteronômio 33, versículo 16.
33:16. Vamos ler juntos, tá? Com espírito. Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Observe uma coisa aqui. A nossa tradução na atualizada não é tão boa. A tradução na versão revisada diz o seguinte: da benevolência daquele que habitava na sarça. Habitava na sarça. Sabe como Deus é chamado? Ele é aquele que habita na sarça. Que coisa tremenda, irmãos. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou vendo muita coisa. Deus é chamado dessa maneira, aquele que habita na sarça. Deus habitar na sarça. Oh, Deus habita na sarça. De que vale a sarça? Mas nosso Deus é chamado como aquele que habita na sarça. E ele, a palavra, chama Deus de aquele que habitava na sarça, na porção da bênção que é dado a José. José era aquele que tinha realeza, não é? Somente quem vê, quem tem a visão da sarça, pode reinar. Pode reinar com justiça. Somente quem tem a visão da sarça vive a realidade da realeza, porque ele nunca vai se esquecer: eu não passo de uma sarça. E Deus habita na sarça. Diz assim: por que você é rei? Por que você está reinando? Porque Deus viu que era uma pessoa muito capaz. E Deus, como Deus é muito sábio, Ele escolheu a pessoa certa. E Ele escolheu a pessoa mais capaz entre todos os irmãos. Era eu. É por isso que eu reino. Mas uma pessoa assim é um espinheiro que tem que estar no fogo. Por que você reina? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: porque Deus é um Deus que habita na sarça. Eu não passo de uma sarça. Deus é Deus que habita na sarça. Para concluir, eu queria que vocês lessem do versículo 13 ao versículo 16, onde aparece o nome de José. Você coloque o seu nome. Tá bem? Você leia uma vez assim. E depois você vai ler para o irmão que está do seu lado essa mesma porção. No lugar do nome de José, você coloca o nome do irmão que está do seu lado. Daí um vai ler para o outro. Porque essa deve ser a nossa porção, porque essa é a porção que Deus quer dar para cada um de nós. Que nós possamos proclamar isso então um para o outro, tá certo? Então você leia primeiro uma vez, colocando o seu nome no lugar de José. Isso é para o seu desfrute. Depois, você lê para o irmão que está ao seu lado, colocando o nome dele. Quer dizer, você está falando para ele o que ele é. E depois ele vai ler para você, colocando o seu nome, para que ele fale para você o que você é. Está bem? Vamos fazer isso então.